Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela primeira turma. Até o Sul Serviços do Rio de Janeiro e a Telemar Norte e Leste foram condenadas por submeter trabalhadores a condições precárias e degradantes de trabalho, contratados para construir galerias e colocar tubos subterrâneos para cabeamento da rede de telecomunicações no Rio. Esses profissionais não tinham no local de trabalho água potável e nem lugar adequado para refeições. Diante da situação, o juízo de primeiro grau condenou as empresas ao pagamento de R$ 200 mil de indenização por dano moral coletivo. Mas o TRT no Rio de Janeiro aumentou o valor para R$ 1,5 milhão. Ao julgar o recurso das empresas ao TST, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, avaliou que o valor fixado pelo regional foi excessivo e desproporcional e restabeleceu o valor de R$ 200 mil arbitrado inicialmente. Segundo o ministro, deve ser observado o tripé: punir, compensar e prevenir. A decisão foi unânime. E a quarta turma condenou as lojas Renner a indenizar uma operadora de caixa que só teve folga depois de 7 dias consecutivos de trabalho. A empregada afirmou que entre 2010 e 2014, quando trabalhou nas lojas Renner, a empresa descumpriu a jornada de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Ela alegou ter realizado até 8 dias seguidos de serviço sem tirar a folga que tinha direito. A Quinta Vara do Trabalho em São Bernardo do Campo, em São Paulo, não aceitou os argumentos da profissional. De acordo com o processo, ela recebia folgas para compensar os dias trabalhados dentro da mesma semana de trabalho. A sentença foi mantida pelo TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista, com entendimento que apenas o serviço prestado em domingos e feriados, não compensados, justificaria o pagamento em dobro. A profissional recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na quarta turma do TST, ministro Alexandre Luiz Ramos, ressaltou que o entendimento do TST é pacífico e fixado na orientação jurisprudencial 410 da seção 1 de dissídios individuais, no sentido de que o repouso semanal remunerado concedido após o 7º dia consecutivo de trabalho implica o pagamento em dobro. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. A família de um petroleiro vítima de acidente numa plataforma de petróleo marítima vai ser indenizada. A 8ª turma aplicou ao caso a teoria da responsabilidade objetiva. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, havia negado o pedido de indenização à família do petroleiro por entender que não ficou demonstrada a existência de culpa ou dolo da Transocean Brasil no acidente. De acordo com o processo, o profissional havia subido em uma torre na plataforma marítima da empresa para fixar uma mangueira quando o cinto de segurança se desprendeu e ele caiu de uma altura de 30 metros. O acidente causou sequelas físicas definitivas. Após a morte do homem, anos depois, os familiares dele ajuizaram o processo pedindo indenização pelos prejuízos materiais e morais que foram causados ao profissional e aos herdeiros por conta de despesas médicas, redução da renda familiar e sofrimento compartilhado após o acidente de trabalho. Ao julgar o recurso da família ao TST, a relatora na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que a atividade em plataforma é considerada de risco pela exposição a diversos tipos de acidentes, o que justifica a aplicação da responsabilidade objetiva da empresa. A ministra explicou que o Código Civil estabelece a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade implicar, por natureza, risco para os direitos de terceiros. Todos os ministros da 8ª turma seguiram o voto da relatora. O giro de notícias segue agora para a 2ª turma. Uma camareira de hotel vai receber adicional de insalubridade em grau máximo por realizar a limpeza de banheiros dos quartos. O direito ao benefício havia sido negado pelo TRT no Espírito Santo. Para o regional, banheiro de hotel não é de uso público,
mas restrito aos hóspedes e nem tem grande circulação, uma vez que são usados apenas por uma pessoa ou casal por dia. A profissional recorreu ao TST. Para o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, o número de usuários de banheiros de hotel é indeterminado e há grande rodízio de hóspedes. Para o ministro, a atividade da camareira corresponde à higienização de banheiros públicos, sendo devido o pagamento do adicional conforme previsto no item 2 da súmula 448 do TST. A decisão foi unânime.